bom? Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou falar pra vocês sobre verbos, tá bom? Tem umas crianças que estão com dificuldade, tá? Então, você preste bastante atenção, bem, tá? Fica aí só ouvindo, tá? Ouvindo também se aprende, tá bom? Então, vamos lá. Então, verbo, o que que é verbo? Vamos pensar. Verbo, né, são palavras que indicam ação, né, uma ação, algo que você pratica, tá? A ação vai ser algo que você pratica. Ou um estado, tá? Um estado de como sou, o estado, como você está. Ou um fenômeno da natureza. Então, chover, ventar, nevar, tá? Então, isso são verbos. Então, verbos são palavras que indicam uma ação, um estado, né? Ou um fenômeno da natureza, tá bom? Então, tá. Então, o verbo, ele varia de acordo com o tempo, né? Lembra os tempos verbais, passado, presente e futuro, pessoa, tá? E número, tá? Ou singular ou plural. O número a gente fala que é singular ou plural. E as pessoas é a primeira, a segunda e a terceira, tá? Nós temos a primeira pessoa do singular, que é eu, segunda pessoa, tu, e terceira pessoa, ele ou ela, tá? Então, essas são as pessoas. Primeira, segunda, terceira. Primeira eu, segunda tu e terceira ele. Isso no singular. No plural, nós temos a primeira pessoa nós, que é o plural de eu. Segunda, vós, que é o plural de tu. E a terceira, eles ou elas, tá bom? E também, dentro do verbos, nós também temos os tempos, que eu já falei com vocês, são os tempos verbais, o passado, o presente e o futuro, tá? Então, o passado, algo que já aconteceu, né? Ficou lá atrás. O presente, que está acontecendo, né? E o futuro, que ainda não aconteceu, que vai acontecer, tá bom? Os verbos, eles variam para cada pessoa, para cada número ou para cada tempo. Ou seja, ele vai variar de acordo com a pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, ou eles ou elas, né? Para cada número, ou singular ou no plural, tá bom? E o tempo, ou vai estar no passado, no presente ou no futuro, tá? O verbo, quando ele está no futuro, ele termina em ão, lembra? A, o, tio. Então, todo verbo, quando você for colocar no futuro, ele vai ser escrito com ão, a, o, tio, tá? Esse é um errinho que eu percebi que vários de vocês têm quando estão escrevendo redação, confundem, tá? E o passado é aquele terminado em AM, tá? An, termina em an, AM, tá bom? Essa é uma diquinha boa. Então, quando você for escrever redação, agora você já sabe. Os verbos no futuro terminam em a, o, tio, ão. E os verbos no passado terminam com AM, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Então, isso tudo que eu falei aqui, os verbos, é para você lembrar um pouquinho, para você relembrar a concordância verbal, tá? Lembra também que nós vimos concordância verbal e você também está com um pouco de dificuldade, né? Então, vamos lá. Vou voltar tudo que eu falei, vou falar de novo pra você gravar bem, tá bom? Então, vamos lá. Até agora, o que que eu falei? Falei sobre verbos, que verbos são as palavras que indicam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá? Ela varia de acordo com o tempo, passado, presente e futuro, com a pessoa, primeira, segunda, terceira, e com o número, singular ou plural, tá bom? As pessoas, eu tenho a primeira, eu, a segunda, tu, e a terceira, ele ou ela, tá? Isso no singular. No plural, eu tenho primeira pessoa, nós, que é o plural de eu, segunda, vós, que é o plural de tu, e eles e elas, que é o plural de ela e ele, tá bom? Então, até aí tá certinho? Tá dando conta de acompanhar?
Os tempos verbais: passado, presente e futuro. Passado, o que já aconteceu, presente, o que está acontecendo e o futuro, que ainda vai acontecer, tá? O verbo varia para cada pessoa, ou seja, ele vai variar de acordo com a pessoa, ou eu, tu, ele, nós, vós. Também vai variar se está a frase está o sujeito, né? Se o sujeito está no singular ou no plural, que é o número, e o tempo, tá? De acordo com o tempo. Se você for escrever uma frase que está no passado, ele vai estar no passado. Se você escreve uma frase no presente, também está no presente, tá? A terminação do verbo no futuro, a, o, tio, ão, e an no passado, am, tá bom? Então, tudo bem. Até agora, tá ok. Na concordância verbal, o que é a concordância verbal? A concordância verbal, o verbo tem que flexionar, ele tem que acompanhar o sujeito da frase, tá? Ou seja, se o sujeito está no singular, o verbo também vai estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo também tem que estar no plural. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu falo assim, o menino joga bola. Então, o menino. Quem joga bola? O menino. Então, o menino é o meu sujeito, né? Então, ele está o quê? Ó, o menino. Eu estou falando apenas de um menino. Então, o menino está no singular. O verbo joga, ele também está no singular. Então, o menino joga bola, tá? Então, está correta a minha frase. Eu estou usando a concordância certa. Agora, se eu falo, por exemplo, os meninos jogam bola. Olha para você ver a diferença. Eu falo, os meninos jogam bola. Está errada, né? Porque os meninos está no plural. Joga está no singular. O verbo não acompanhou o sujeito, tá? Então, a frase está errada. Então, isso é um erro também que muitos faz. Esse erro que muitos continuam ainda fazendo, principalmente quando estão escrevendo, tá? Escrevendo redação, você vai lá e escreve o sujeito no singular e põe o verbo no plural, ou vice-versa, escreve o sujeito no plural e põe o verbo no singular, tá? Então, concordância verbal é o verbo tem que concordar com o seu jeito, tá bom? Outro exemplo, só para você lembrar. Hoje a menina foi ao cinema. Então, hoje a menina. A menina, eu estou falando apenas de uma menina. Então, o verbo está o sujeito está no singular, não é mesmo? Então, a menina. Foi, o verbo foi também está no singular. Agora, se eu falo as meninas foi, aí já está completamente errado. Por quê? Porque as meninas já está no plural. O verbo foi não acompanhou. O verbo foi continuou no singular. Então, o correto seria: as meninas foram ao cinema. Tá bom? Entendeu aí? Deu para entender um pouquinho também de concordância verbal? O verbo, ele existe vários tempos, tá? Mas para vocês que é no quarto ano, até o quinto ano, vocês não vê todos os tempos verbais, não, tá bom? Vocês não vê o indicativo, não vê os pretéritos, todos não. Ao longo da sua, carreira escolar aí, dos seus anos que você vai passando, você vai ver, falar muito de verbo, tá? E cada ano, você vai ver um pouquinho do verbo, tá? Assim como a concordância verbal também. Aqui você vê a parte mais simples, né? Mas no futuro você vai aprender concordância verbal, concordância nominal, tá? Então aí, mas essa base você tem que entender ela bem direitinho para você lembrar lá na frente, tá bom? Então vamos lá, falei do verbo, da concordância verbal. E agora eu quero que você pegue para mim o seu livro, tá? Volume 2, de língua portuguesa. Tá? Pega o volume 2 para mim de língua portuguesa. Vou pegar o meu aqui. Vai lá que eu vou te dar um tempinho. Tá bom? Esse aqui, ó. Volume 2 de português. Nessa parte aqui, ó. Na unidade 4. Tá? Então, vai lá. Vou beber uma aguinha aqui. Enquanto você corre lá e pega, tá?
Pega o livrinho. Alguém escreveu assim, ó, professora, não estou entendendo. Depois você me manda o que você não entendeu, tá? Travou. Ah, mostrou você falando rápido. Peraí que eu vou voltar então, tá? Então, olha aí de novo, pra quem travou, ou se eu falei rápido. Aqui pra mim hoje tá bom, hoje não tá travando, tá? Hoje tá, até que tá boa a internet hoje. Tá? Então, vamos lá. Então, até agora eu falei de verbo, que são palavras que indicam ação, né? Um estado, um fenômeno da natureza. Falei que o verbo, que ele varia de acordo com o tempo, né? Com os tempos verbais, passado, presente e futuro, com a pessoa, primeiro, segundo, terceira, ou com o número, tá? Singular, plural. Tenho as pessoas, a primeira, eu, tu, a primeira, eu, do singular, segunda, tu, e a terceira, ele, também no singular, tá? E tenho também no plural, que é a primeira pessoa, nós, que é o plural de eu, segunda, vós, que é o plural de tu, e a terceira, eles ou elas, que é o plural de ele e ela, tá? Então, até agora eu falei do verbo e da concordância verbal. Falei da concordância verbal, que o verbo tem que flexionar e acompanhar o sujeito, tá? Se o sujeito está no singular, o verbo também está no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo também tem que estar no plural, tá bom? E eu pedi agora para vocês pegar o livro para mim, tá? Ellen, tá travando. Não preocupa não que eu tô aqui gravando, tá? Depois eu vou mandar para vocês, tá? Vai para outro lugar aí para ver se a internet volta, tá bom? Então, todos vocês já estão com o livro? A água está em tudo. Pronto? A página do livro é a página 4. Começando a página 4. Esta página aqui, ó. Tá bom? Olha, esta página que eu quero que você olhe aí. Tá? Isso. Então, nessa primeira página, tem uma gravura que você está observando, ó, o planeta. Tem 3 planetas aí e o planeta maior do meio é o planeta Terra, tá? Para você ver a parte azul, que indica a água, tá? Então, nós estamos aqui novamente falando de água, tá? Porque nós já falamos isso em algum conteúdo aí, de alguma matéria, eu lembro que eu expliquei a água para vocês. Falei sobre a água, falei do desperdício, falei da quantidade de água que nós temos no planeta, tá? Falei da água salgada, água doce, que a água doce está acabando, temos que economizar, né? Então, tá bom. Então, na página 6, olha aqui para você ver. Essa página aqui, ó, tem um desenho, uma gravura. Imagina essa gravura. Veja, tem 2 crianças brincando, né? Elas estão brincando, jogando água, né? Com certeza ela deve estar num rio, a margem de um rio, né? Pela quantidade de água que tem aí, tá bom? E eu tenho o infográfico na próxima página, que é essa página aqui, ó. Na página 7. Ó, infográfico, tá bom? Página 7. Tá? Então, esse infográfico aqui, ó, é que eu quero falar pra vocês o que é um infográfico, tá bom? Vou esperar um pouquinho, porque tem gente ainda procurando a página. Isso. Então, o que é um infográfico? Ó, tem aí escrito no seu caderno, no seu livro também. O infográfico é um gênero textual que organiza e expõe informações usando palavras e imagens, ou seja, volta lá para você ver o infográfico. Ó, ele tem informações, né? Tem palavras, ó, mas cada informação aqui, ó, escrita, ela vem acompanhada de um desenho, tá vendo? Ó, tem aqui o planeta, tem falando dele e tem a imagem. Então, isto é um infográfico. Tem a informação, né, seguida de imagem. Se você observar, ó, tem bastante imagem,
Nesta página, ó, temos o mapa, ó, temos o planeta, temos um copo representando, ó, a quantidade de água, tá? Então, aqui é a quantidade de água que está representando do mundo, ou seja, do planeta inteiro, né, do mundo, né? E a parte mais escura aqui embaixo, dentro do copo, representa a quantidade de água que nós temos aqui no nosso país, tá? No Brasil. Olha, então, você vê, olha como que ele passou informações para vocês. Deu um copo, né, encheu de água, mostrou que ele cheio refere-se ao mundo inteiro, a quantidade de água do mundo todo, do planeta. Depois pegou e coloriu com a parte mais escura, olha aqui, ó, representando a quantidade contida no nosso país, no Brasil. Depois ele fez o mapa do Brasil também, explicando, falando da quantidade de água, depois você lê aí direitinho, tá? Acompanha. Depois aqui também tem um gráfico, ó, né? Um gráfico inteiro, também explicando. Logo embaixo tem outro mapa, ó, falando da quantidade de água de outros países, tá? Aqui ele destaca outros países também, tá? Que temos aqui, eu tô podendo ver direito, mas temos os Estados Unidos, a Europa e a África, tá? Estados Unidos, Europa e a África aqui embaixo, tá? Então, mostrei pra você ver o que é um infográfico, tá? Pra você lembrar, porque sempre se você fizer uma atividade, ou se você vê na rua ou na televisão, você pode falar, olha, eu sei o que significa aquelas informações com imagens. É um infográfico, tá bom? Então tá. Essa parte aqui você já viu no vídeo do SP com você. Nessa semana você já viu a professora falando e explicando, tá? Teve uma atividade que eu vi lá no vídeo que ela faz com vocês, tá? Por isso eu não vou fazer, porque ela já faz lá. Depois eu vou mandar a resposta para você conferir, tá? Vou mandar a correção para você. Na página 9, vai acompanhando aí comigo no seu livrinho, hein? Na página 9, ó, tem aquele mapa, viu? Aquela informação lá, o infográfico que eu te mostrei lá no início da página, naquele outro completo, tá? Dos países, tá vendo? Aí você observa que tem umas coluninhas rosa ou lilás, acho que é lilás, bem clarinho. Então, essas colunas são indicativos da quantidade de água que eles usam lá, que são utilizadas lá nesses países, tá? Também essa atividade é para ser feita, então você já fez. Depois eu mando a correção para você, tá? E já como eu falei, o infográfico é um gênero textual que organiza e expõe informações usando palavras e imagens. Geralmente apresenta dados numéricos a respeito de um assunto tratado, podendo haver esquemas gráficos e ilustrações explicativas, tá? Então, tudo aquilo que eu falei lá no gráfico, tá bom? Na página, então, sobre infográfico está tranquilo, né? Esse gênero textual é bem facinho de identificar, tá? Ele não é complicado, não é muito complexo, tá bom? Vamos lá na página 10 do livro, lá onde está escrito pronomes, tá? Abre lá pra mim, quero lá que você abre lá onde está escrito pronomes, tá bom? Vou esperar um pouquinho até você conseguir abrir. Pronto, ok? Então, vamos lá. Então, nessa página aqui, ó, pronomes, também tem o vídeo no SP com você, vi que você já viu, tá? A professora lá também explica e faz essa atividade com você, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho pra você o que é pronome, tá? Então, vamos lá, ó. Pronomes pessoais. Né? O que é um pronome? Então, pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, tá? Então, é uma palavrinha que vai acompanhar o substantivo. Substantivo você já aprendeu, né? O que é um substantivo. E também vários tipos de substantivos, que também você já estudou. Nós já estudamos substantivo comum, simples, substantivo próprio, né? Então, quando você vê um substantivo, se você vai escrever uma frase ou um texto, aí você começa a repetir muito esse substantivo. Quando você está lá escrevendo uma história, por exemplo, uma redação,
falando da água. Vamos falar da água agora também. A água virou o nosso assunto do momento. Ah, o Brasil tem a capacidade X de água, mas tem a quantidade de água potável, água doce está acabando, por isso as pessoas têm que economizar. Aí você vai falar da água de novo. Aí a água é muito importante, né? Porque não podemos tomar água, a gente podemos fazer várias coisas, utilizar a água de várias maneiras. Você viu toda hora falando água, 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 água? Então isso que é uma repetição. Estou repetindo muito substantivo. O pronome vem para isso, tá? Para substituir um pouco esse substantivo, para não ficar tão repetitivo. De eu precisar ficar falando água, água, água numa frase ou num parágrafo. Eu posso falar a água, depois no outro parágrafo. Ela é muito importante para nós, viu? Eu substituí a água pelo pronome ela, tá? Tá bom? Então, isso que é um pronome. Então, a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, tá? Além de substituir, ele também pode acompanhar, tá? Dentro dos pronomes aí, nós temos os pronomes pessoais, que é esse que vocês vão estudar, tá? Agora, são esses que nós vamos ver. Nós temos vários pronomes também. Temos pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, nós temos pronome demonstrativo, pronomes possessivos. Então, tem vários outros pronomes que você vai ouvir falar, ó, muito ainda. Você vai ouvir falar no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, tá? No oitavo, até no ensino médio, você também vai ouvir falar de pronome. Assim como você vai ouvir falar de verbo, de concordância verbal, de tempos verbais, de artigo, de tudo, tá? Então, por isso que você tem que lembrar muito desse início, dessa introdução de cada tópico, tá? Porque quando você for ver mais profundo, né? Vão aprofundar cada ano que passa, eles vão aprofundar mais, tá? Então, vamos continuando. Então, hoje, pronomes pessoais, né? Então, o pronome pessoal também ele tem a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, tá? Tem a primeira pessoa, que é o falante, quem está falando, que é o eu, tá? Eu estou falando, então eu sou o falante. Eu, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu, tá? A segunda pessoa é o ouvinte, tá bom? É quem está ouvindo. E a terceira pessoa, ele ou ela, que é o assunto, tá bom? Então, viu que eu tenho as mesmas pessoas, eu, tu, ele, lá das pessoas dos verbos, quando eu falei no início, que eu falei lá nos verbos também, nós temos as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa, eu, tu, ele, no singular, depois temos no plural também. Então, nos pronomes também são as mesmas pessoas, tá? No singular, eu, tu, ele, e no plural, nós, vós, eles e elas, tá? A mesma pessoas lá dos verbos, tá bom? Então, e o pronome? Então, vamos voltar aqui no pronome. Então, vou dar um exemplo para você, vou explicar para você a atividade que você fez. Olha aí a atividade que você fez com a professora do vídeo do SP com você, tá? Então, acompanha aí comigo lá na página 10, tá? Tá achando aí a página 10? Então, vamos lá. Na página 10 tá assim, ó, leia a tirinha. E o que eles colocaram aqui dentro? Água, com açúcar só. Então, depois, mas eles não ficam com cáries? Então, nós temos aí uma tirinha, colocou, né? Colocou lá aqueles potinhos com florzinhas que a gente coloca nas árvores para os beija-flor ir lá e tomar, tá? Aí as pessoas põem açúcar lá para ficar docinha. Aí eles vêm e tomam a água, fica mais tempo passeando por ali, tá? Então, aí o menininho pergunta o que colocou lá dentro. Alguém pergunta, aí ele responde, né? A água com açúcar só, né? Aí o menininho pensa, né? Pensa, porque sempre nós ouvimos os pais falar que se nós comermos muito açúcar ia dar cárie no dente. Aí ele pergunta, né? Mas eles não ficam com cárie? Tá bom? Aí na tirinha, na letra A, tá assim, ó. Na tirinha há um pronome que se repete 2 vezes. Então, eu tenho um pronome nessa tirinha que ele repetiu 2 vezes. Copie, tá?
Não precisa, para fazer não, eu só tô explicando, tá? Porque depois você já vai fazer ele, tá bom? Não precisa fazer agora. Vê a minha explicação, depois você tenta fazer, tá? Mas essa atividade já era para ter feito, tá bom? Então, na letra A, na tirinha é um pronome que se repete 2 vezes. Copie. Qual que é esse pronome que tá repetindo 2 vezes? É o pronome ele, né? Olha lá, ó, o pronome eles. Eles é o pronome que repete 2 vezes, ó. Ele repete no primeiro quadrinho e no terceiro quadrinho. Eu vou mostrar pra você, ó. Ele repete aqui, ó, nesse primeiro quadrinho e nesse último quadrinho, tá? O pronome ele que está repetindo, tá bom? E na letra B, das 2 vezes em que aparece o pronome, faz referência a um mesmo elemento. Então, as 2 vezes que o pronome aparece, ele está fazendo referência a um elemento. Qual que é esse elemento? Tá? Deu aí pra ver? Tem gente que tá falando que tá travando. Então, na letra B, nas 2 vezes em que aparece o pronome, das 2 vezes em que aparece, o pronome faz referência a um mesmo elemento. Ele faz referência ao mesmo elemento ou não? Tá? Então, ali, ó, ele não. Não, ele não se refere ao mesmo elemento, ele se refere a elementos diferentes, tá bom? Então, não é o mesmo elemento, não, ele faz referência aos elementos diferentes, tá bom? Então, vamos ler lá pra gente descobrir quais são esses elementos, ó. E o que eles colocam aqui dentro? Eles quem? As pessoas. O menininho viu lá e perguntou, quem que coloca aqui dentro? Então, alguém colocou, então eles, as pessoas, ou os homens, né, colocaram alguma coisa lá. Então, ele se referiu a alguém que foi lá e colocou açúcar dentro do potinho lá com água. No último, ele falou assim, mas eles não ficam com cáries? Quando ele fala, mas eles não ficam com cáries, eles não estão referindo às pessoas que colocou o açúcar com água dentro do potinho. Ele está referindo aos beija-flor, tá? Ele refere-se ao beija-flor, tá bom? Então, tá. E depois, na letra C, a que ele se refere no primeiro quadrinho e no último. Então, a que eles, né, o pronome eles, se refere no primeiro quadrinho e no último. Então, é o que eu já falei para você, ó. No primeiro quadrinho, refere-se a pessoas que colocam líquido, né, dentro do bebedouro, ó, aquele potinho chama bebedouro, descobrimos aqui. E no último, ele se refere aos beija-flores, tá bom? Então, até agora tá tranquilo, tá? Expliquei, falei para vocês sobre os pronomes. Então, os pronomes pessoais, pronome é a palavra que substitui e acompanha o substantivo. Temos os pronomes as pessoas, primeira pessoa, eu, que é o falante, segunda, tu, o ouvinte, e a terceira, ele ou ela, que é o assunto, tá? Temos também o número, né, o número lá, que é no singular e no plural. No singular, primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele ou ela. E no plural também temos a primeira pessoa, nós, segunda, vós, terceira, eles ou elas, tá? Tudo bem aí? Então, agora, na página 11, olha aqui todo mundo me ouvindo aí agora. Na página 11 tem uma atividade de pronomes, tá? Tem uma atividade de pronomes. Eu acho que semana que vem, quando mandar o roteiro de estudo, ela vai estar para vocês fazer lá no SPE com você, tá? Tá bom? Mas, se vocês quiserem fazer, só para ver se você aprendeu, se você acompanhou o que é um pronome, na página 11... travou. Então, vamos voltar aqui de novo. Vou explicar mais uma vez o que é um pronome, tá? Olha, o pronome é a palavra que substitui e acompanha o substantivo. Não preocupe que travou, tá? Eu tô gravando a live. Eu vou mandar pra vocês no vídeo. Vou pôr lá no YouTube. Eu vou mandar daqui a pouco, tá? Tá bom? Vou mandar agora mesmo. Vou fechar aqui e vou mandar pra vocês. Então, presta atenção pra vocês que estão me vendo aí, que não travou. Na página 11 tem uma atividade. Então, essa atividade não vamos fazer agora. Por quê?
porque você vai vir no seu roteiro de semana que vem. Então, não posso passar pra frente, porque então depois você vai ficar sem fazer nada, tá? Nada não, porque eu vou mandar atividade extra pra vocês fazerem, tá bom? Então, o que eu quero que você faça, deixa eu pegar o livro aqui, é uma tarefinha de casa, tá? Eu quero que você faça pra mim, ó, essa página aqui, tá vendo esse livrinho aqui? O livro de atividades agora, ó. Livro de atividades, volume 2, tá? Anota aí pra mim. Eu quero que você faça essa atividade aqui, ó, de para casa, tá? Quero que você faça pra mim a página 5, página 6, a página 7, que é tudo falando sobre infográfico, tá? A página 5, 6 e 7, tá? Na página 8, eu tenho um pronome, que é uma atividade de pronome. Tá vendo aqui essa atividade? Lá no livro de atividade mesmo, na página 8. Essa atividade, na atividade 9, eu quero que você faça ela agora pra mim, tá? Vou fechar a live e vou voltar daqui 20 minutos, só pra corrigir. Então, vou repetir. Pra você fazer agora a página 8 do livro de atividades, da página 8, livro de atividades, número 9, tá? É a atividade número 9 que fala de pronome, tá? Então, você vai fazer aí, daqui 20 minutinhos eu volto, tá? Pra gente corrigir, tá bom?